Acabaram de sair as novas diretrizes de hipertensão de 2025 e elas trazem mudanças muito importantes. Os valores que definem se você precisa de tratamento mudaram, o alvo do tratamento mudou e até a forma de medir e calcular seu risco mudou. Hoje eu vou te ensinar passo a passo essas novas diretrizes. Se a gente baixasse o corte de 140 por 90 para 130 por 80, baseados na população brasileira atual, eu fiz uma estimativa, estaríamos falando de aproximadamente 20 milhões de brasileiros que se tornariam hipertensos com os novos critérios. 20 milhões, como se fosse toda a população da região metropolitana de São Paulo, da Grande São Paulo, virasse hipertensa de uma hora para outra. Então, vamos ver finalmente o que as diretrizes brasileiras informaram. Tudo isso que a gente acabou de discutir entra na conta. Essa discussão, embora pareça simples quando a gente está olhando de fora, só alguns médicos definindo valores, você tem que levar todo esse histórico, todo o volume de evidências e levar em conta também as mudanças que isso vai implicar na sociedade. Mas, muito recentemente, no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, as Sociedades Médicas Brasileiras de Cardiologia anunciaram as mudanças que eles vão fazer nos guidelines, nos guias de manejo de hipertensão. O diagnóstico de hipertensão no Brasil continua sendo 140 por 90 ou mais. E é isso que está confuso em muita manchete que sai aí na internet. Porque eles vão falar de uma outra coisa que a gente vai entrar agora, mas dá a impressão que acima de outros valores que você é hipertenso. Não, por hora eles mantiveram, já a gente discute o porquê. A novidade é que agora temos oficialmente a categoria de pré-hipertensão. Se a sua pressão está entre 120 e 139 por 80 a 89, você não tem mais pressão normal, você tem pré-hipertensão e precisa de algum acompanhamento. Uma outra mudança crucial que eles fizeram, alinhando com os guidelines norte-americanos, é que se você já tem hipertensão diagnosticada, a meta agora é mais rígida. O alvo agora é abaixo de 130 por 80, independentemente de idade e comorbidades. Ou seja, você diagnostica acima de 140 por 90, mas uma vez diagnosticado, você trata para deixar abaixo de 130 por 80, você tem uma margem ali. Mas por que o Brasil não baixou para 130 por 80 o diagnóstico, como os Estados Unidos? Tem 3 motivos principais. Primeiro, os estudos em que se embasaram os norte-americanos são deles. A gente não tem estudos nacionais robustos mostrando o mesmo benefício claro na nossa população. Segundo, você vai tratar, como eu comentei com vocês, potencialmente 20 milhões de pessoas a mais, incluindo até pessoas jovens de baixo risco cardiovascular. E terceiro, o SUS já é sobrecarregado. 20 milhões de novos hipertensos exigiriam consulta, exame e remédio. Agora imagina, você está na fila do SUS, esperando, infelizmente, horas, está nervoso, o médico te chama, qual a chance da sua pressão dar acima de 130 por 80, né? Então, você, além desses 20 milhões que eu estimei a mais de diagnósticos, possivelmente você aumentaria também falsos positivos. Mas se você ficou confuso, vai ficar muito fácil agora com exemplos. Primeiro exemplo, uma mulher de 45 anos saudável com pressão de 132 por 84. Nos Estados Unidos ela é hipertensa grau 1 e se ela tiver essa pressão e a calculadora de risco prevente dela der um risco maior ou igual a 7,5%, você já entra com remédio direto. Ela é hipertensa e você já trata com remédio direto. Mas se ela tiver essa pressão entre 130 por 80 e 140 por 90, mas o risco for baixo, né, a calculadora de risco der menos que 7,5, você pode dar uma chance e fazer mudança do estilo de vida, atividade física, perder peso, etc., por 3 a 6 meses. Não resolvendo, aí sim você trata. Já no Brasil, ela não recebe o diagnóstico de hipertensa, ela recebe o diagnóstico de pré-hipertensa. E ela faz, a princípio, mudança de estilo de vida e faz acompanhamento, você não dá alta para essa mulher. Segundo exemplo, um homem de 60 anos diabético com pressão de 134 por 86. Nos Estados Unidos, diabetes é considerado alto risco. Então, mesmo antes até dos guidelines desse ano, esse valor já teria indicação de medicação. E isso também no Brasil, tá? Porque embora para o hipertenso em geral, os guidelines não considerem tratamento nessa faixa, só vai chamar de pré-hipertensão, em sendo diabético, ele vai entrar em outros guidelines que são os dos diabéticos. E como o diabetes é uma doença que aumenta muito o risco cardiovascular, essa pessoa também no Brasil deve ser tratada e deve ser considerada como hipertensa.
Olhando essa jornada de 100 anos, algumas lições ficam claras. Primeira lição, a medicina evolui constantemente. Talvez daqui a 2 anos eu volte aqui e grave outro vídeo. O que era verdade ontem pode estar errado hoje. E que, na verdade, a ciência não lida com certo e errado. A ciência lida com probabilidade de estar certo e probabilidade de estar errado. Então isso não é uma falha, não é que a gente fazia errado, a gente só progrediu. Segundo, cada mudança gera resistência inicial. Quando estabeleceram 140 por 90 nos anos 1990, também houve polêmica, é natural. Terceiro, a tecnologia impulsiona as mudanças. Sem aparelhos para medir pressão, antigamente você não podia medir em casa, né? Então você não teria quase como controlar a hipertensão. Sem medicamentos eficazes também, para que você vai tratar se o medicamento é ruim? Então, ao mesmo tempo, né, o próprio desenvolvimento de medicamentos mais eficazes também vai mudar os guidelines e mudar os diagnósticos, porque é tudo sempre uma relação de risco e benefício. Olhando para o futuro, a tendência é individualização cada vez maior. Talvez daqui a 10 anos a gente não fale mais em valores fixos como 130 por 80, mas a gente tem um algoritmo personalizado que considera genética, estilo de vida, biomarcadores e risco individual. A gente já tem dispositivos que medem pressão continuamente e já tem até inteligência artificial que prediz risco cardiovascular. O que falta é fazer um link e provar como que esse cálculo vai impactar nas metas individualizadas da pessoa. Essas diretrizes de 2025 do Brasil e dos Estados Unidos não são dogma, elas são apenas o melhor conhecimento que temos hoje. Amanhã pode mudar e tá tudo bem, tá? O importante é você entender que cuidar da pressão arterial é um investimento a longo prazo e que não existe fórmula mágica, não existe chá milagroso. Existe ciência, existe prevenção e existe a parceria entre você e seu médico. Deixa aqui nos comentários, o que mais te surpreendeu nessa jornada histórica? Foi o cavalo? O que foi? Você imaginava que a definição de hipertensão mudou tanto ao longo do tempo? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor essa evolução fascinante, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Muita gente assiste todos os vídeos e não está inscrito. Compartilha também com quem você acha que precisa saber dessa história. Muito obrigado e até a próxima.